Fala Dev, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ajudo você a estar entre os profissionais mais bem pagos do mundo de TI, usando Java no back-end. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Quarkus e como e por que o Quarkus tem revolucionado, tem transformado o mundo do ecossistema Java, da plataforma Java. Então, se esse é o tipo de assunto que interessa para você, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar notificações, sininho, aquela história toda, além de curtir e compartilhar esse vídeo para que ele chegue até outros desenvolvedores como você. E se você não me conhece, prazer, meu nome é Elder. Então, vamos lá hoje falar sobre Quarkus. Então, se você está há mais de uma semana no mundo Java, eu tenho certeza que você ao menos ouviu falar do Quarkus. Talvez você não saiba ainda, talvez saiba. Então, para a gente dar uma nivelada aqui nos conhecimentos de todo mundo, vamos falar um pouco sobre o Quarkus, começar dizendo um pouquinho sobre o que é o Quarkus e um pouco de como que o Quarkus surgiu. Eu acho que isso vai dar um background interessante, até para quem muitas vezes até conhece o Quarkus, para a gente entender melhor do que a gente está falando. Então, primeiramente, antes de mais nada, o Quarkus, a gente pode dizer que ele é um framework, tá? Eu costumo dizer que ele é uma plataforma, mas vamos começar como framework, ok? Então ele é um framework, a gente tem vários frameworks aí no mundo Java, então ele é um framework para você desenvolver aplicações usando Java, dá para usar Kotlin também, e basicamente aplicações que vão além do mundo Cloud Native, né? Durante muito tempo falamos sobre o conceito de Cloud Native, o Quarkus ele foi um passo além. E a ideia dele, principal dele, né, além de todas as vantagens em relação ao Java, é te ajudar a criar aplicações usando Java numa perspectiva Kubernetes Native. Como assim Kubernetes Native? Na verdade não é Kubernetes, é Kubernetes, tá? Vamos me corrigir aqui. Então, desenvolver aplicações num conceito de Kubernetes Native. O que é Kubernetes Native? É você criar aplicações que elas estejam desde o início prontas para serem executadas no Kubernetes. E o que isso implica? Bom, implica um monte de coisa. Implica que essa aplicação ela vai rodar bem num container, implica que essa aplicação ela vai rodar no Kubernetes, se você fizer o deploy no Kubernetes. E implica, em linhas gerais, que todo esse processo vai ser facilitado pela plataforma. E por que isso é um diferencial? Porque se você já tentou fazer deploy de uma aplicação em Kubernetes, eu chutaria que ela não funcionou de primeira. Eu chutaria que o seu YAML ele não funcionou de primeira também. Eu chutaria que você teve que ralar, que você teve que bater cabeça, pesquisar na internet, entrar no Stack Overflow, até que a sua primeira aplicação a ser instalada, né, enfim, feito o deployment ali no Kubernetes, tenha funcionado. A proposta do Quarkus, de uma forma Kubernetes Native, é permitir que você faça isso de primeira. Tá? Então você baixou lá o seu projeto, criou a aplicação, faz deploy no Kubernetes, ela funciona. Tá? É mais ou menos assim. E se você já viu um live coding meu de Quarkus fazendo o deploy no Kubernetes, você vai ver que é bem isso mesmo. Tá bom? Então a plataforma cuida muito bem disso para você. Então legal. É um framework, certo? E por que eu costumo dizer que é uma plataforma? E por que muitos, inclusive, costumam dizer que é uma plataforma? Porque o Quarkus ele faz algumas coisas, na verdade ele faz muitas coisas que os frameworks em geral não fazem. Já começa de uma coisa, dentro do Quarkus você tem vários frameworks. Você tem dentro do Quarkus Hibernate, você tem dentro do Quarkus Camel, você tem dentro do Quarkus Microprofile, você tem dentro do Quarkus Spring. Sim, se você é um desenvolvedor Spring, você pode usar Quarkus, porque tem Spring dentro do Quarkus. Você tem várias coisas de Jakarta-E dentro do Quarkus, você tem JPA, enfim. Você tem vários frameworks dentro do Quarkus. Então já começa a ficar estranho dizer que ele é um framework por conta disso. Embora o próprio site do Quarkus diga que é um framework, tá? Só estou justificando aqui a posição minha e de muitos também de que é uma plataforma. Outra coisa, o Quarkus te dá toda uma experiência como desenvolvedor que também não é comum aos frameworks. Então você tem
O Developer Mode, que te dá um terminal interativo, que você consegue ali ver os testes, ver o que está rodando, o que não está. Ele tem um hot deployment lá que roda em milissegundos. Você tem toda a visibilidade das extensões, você tem o DevUI, você tem o Kafka UI. Enfim, tem tanta coisa que ele traz ali que você dizer, né, que ele é um framework, embora não esteja errado, na minha visão você está meio que diminuindo um pouco ali o que ele oferece, porque realmente é um monte de coisa bacana, tá bom? Mas, né, vamos assumir de uma forma geral que seja um framework. Então, legal. Como é que o Quarkus surgiu? Se a gente pegar, vamos voltar um pouquinho antes do Quarkus, vamos pegar ali mais ou menos 2013, a gente teve o lançamento do Docker, tá? 2013, ali março de 2013 mais ou menos, tivemos o lançamento do Docker. Legal. Então, o Docker lançou containers? Mais ou menos. O que o Docker fez? O Docker trouxe uma padronização para os containers. Porque o container em si, ele é um processo, tá? Que é um processo chamado de cgroup ou control group, que esse processo ele tem alocado para ele recursos como memória, disco, CPU, etc. Tá? E esses recursos são, além de estarem alocados para ele, eles são isolados. Tá? Então, isolados do resto do sistema. Então, os recursos que estão alocados para um determinado container, ninguém mexe. Está lá isolado para ele. Beleza. Isso, né, o tal do Control Group, ou do cgroup, ele é um negócio que existe há muito tempo no ambiente Linux. O que o Docker trouxe, e que foi realmente o que revolucionou a indústria de containers, foi um padrão. Tá? Porque até então não tinha padrão. Cada um que trabalhava com containers tinha o seu próprio padrão. E aí ficava difícil. Eu costumo usar um exemplo para clarificar isso, né? Por que o padrão é importante, né? Olha só. Aqui no Brasil, se você quiser ir lá no extremo sul do país e pegar um trem e ir até o extremo norte, acredito que você saiba que você não consegue. Ou se você conseguir, vai demorar um absurdo e vai sair muito caro, tá? Mas eu diria que potencialmente você não consiga. E por que não se consegue fazer isso? Por causa de falta de padronização, por causa de um negócio chamado bitola. A bitola dos trens, a bitola dos trilhos de trens aqui no Brasil, ela muda muitas vezes de estado para estado e em alguns casos muda entre cidades. Então, para você pegar um trem lá no extremo sul do país e ir até o extremo norte, você teria que fazer tantas baldeações, tantas trocas de trem, que realmente seria inviável. O que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que você consegue pegar um trem lá no sul da Flórida e ir até quase o Canadá, porque existe um padrão. Tá? Então, o que o Docker fez foi isso, ele trouxe o trem que sai do extremo sul da Flórida e vai até quase o Canadá, ele trouxe o padrão. Tá? Então, uma vez que passou a existir um padrão no mercado, as empresas que fornecem tecnologia passaram a contar com esse padrão e trabalhar em cima do padrão. Os desenvolvedores passaram a criar suas aplicações usando esse padrão. Quem desenvolve ferramentas passou a criar coisas usando esse padrão. Quem desenvolve plataformas passou a desenvolver plataformas usando esse padrão. Tanto que você pode ver aí na CNCF mesmo o mundo de plataformas que você tem hoje que são baseadas em containers. Então, realmente, o Docker trouxe isso. Então, legal. Surgiu o container. Por que eu estou falando de containers? Né? Já vai fazer sentido. Rapidamente as linguagens começaram a entrar no mundo de containers e não foi diferente com o Java. Acontece que logo nessa época a gente estava ali no Java 8, tá? Nos primeiros builds do Java 8. Então, começamos a rodar Java dentro de containers, beleza? Beleza. Mas olha só, o Java ele roda dentro de um negócio chamado JVM, beleza? A JVM, o que ela faz? Quando você está lá executando ela tem lá um monte de gerenciamento que ela faz, e um dos principais gerenciamentos que ela faz é o de memória. Como é que ela gerencia a memória? Bom, ela olha o quanto de memória tem no host, o quanto de memória tem alocado para ela, e ela fica lá gerenciando isso. Beleza, aí tem lá os diversos casos em que ela lida com isso. A grande questão, lembra que eu falei que o container ele é um processo que tem recursos alocados e isolados para ele? Então imagine o seguinte, que você tem um host, tá?
um host lá com um monte de container rodando. E aí esse host tem, sei lá, 30 GB de memória RAM. Beleza. Aí você pegava uma aplicação lá rodando Java, botava num container. Esse container tinha, vamos lá, 1 GB, um container grandinho, 1 GB de memória alocado para ele. Beleza? Legal. Jogava lá para rodar. O que acontecia? A JVM, ela não estava preparada para olhar a memória desse processo chamado cgroup. Imagina o seguinte, você tem aqui o container, a aplicação está dentro, certo? A aplicação está lá olhando, tentando não me tampar. A aplicação está lá olhando a memória do container. Na JVM, nessa época, nas primeiras versões de Java na JVM, a JVM não conseguia olhar para a memória do processo onde ela estava dentro. Ela só conseguia visualizar a memória do host. Então, ao invés de ela trabalhar com uma capacidade de memória de 1 GB, como eu falei, que é o que estava alocado para o container, ela via que ela tinha 30 GB, que era a quantidade de memória do host. Ou seja, imaginando uma aplicação que está lá alocando memória, alocando memória, alocando memória, alocando memória, quando essa alocação está chegando ali perto do máximo, a JVM tem alguns processos que ela roda para evitar que tenha problemas. Como ela achava que não estava nem perto do máximo, pois para ela ainda teria 29 GB para alocar, ela continuava alocando até que quando passava de 1 GB, pum, aquele container caía. Dava um out of memory, acabou a memória, o container morria. Então, basicamente era isso que acontecia com Java dentro de containers até antes do build 1.2.1. Tá? Se você pegar o JDK, ele tem vários builds. Até antes do build 1.2.1, do Java 8, acontecia isso. Tá? Então você não tinha que fazer... O que o pessoal fazia na época era gerar alguns scripts que faziam hackzinhos, assim, né? Ele enganava a JVM, ajudava a JVM a, enfim, conseguir olhar a memória direito, mas não era a solução ideal. A partir do Java 8 1.2.1, começou-se um trabalho de trazer esse mundo de containers para dentro da plataforma Java. Então começou com alguns flags que você ativava, começou com algumas opções internas lá do gerenciamento, até que no Java 11, tá? Então tivemos o 8, tivemos o 9, tivemos o 10, onde essas coisas foram realmente sendo incrementadas. No Java 11, chegamos a uma versão que até hoje nós dizemos que é a versão mínima para você usar Java dentro de containers. Tá? Então, se você quer usar Java dentro de containers, o mínimo seria a versão 11. Tá? Então, a partir da versão 11, você começou a rodar Java dentro de containers sem problemas. Tá? Então, por default, a JVM já olha se ela está dentro do container, ela já sabe que ela está no container, ela já sabe como que ela tem que gerenciar a memória. Então, isso já foi resolvido. Beleza. Então chegamos a um cenário onde, nessa tecnologia de distribuição nova, né, que são os containers, o Java começou a lidar bem com ela. Então legal. Só que o Java funcionar dentro de containers não quer dizer necessariamente que a experiência de uma aplicação Java dentro de containers era ideal até então. Porque nessa época a gente tinha... e aí a gente está falando de 2000 e talvez 2015, 16, mas não, Java 11, acho que sei lá, 16, 17. Deixa eu consultar aqui, né? Já que a gente está aqui, deixa eu ver aqui, Java Versions, vamos ver onde é o Java 11, Java 11 2018, tá? Então, container surgiu lá em 2013. Então, em 2018, 25 de setembro de 2018, tivemos a primeira versão de Java show de bola para rodar em containers. Beleza? Beleza. Mas aí o que aconteceu, gente? O fato de você ter a JVM se comportando bem dentro de um container não quer dizer necessariamente, como eu já disse agora, que a experiência era tão boa assim. Por quê? Porque o jeito da gente fazer aplicações Java de grande porte, né, aplicações Java que escalava, etc., nessa época, era muito ligado ao que vinha do Java EE e depois, né, o nome mudou para Jakarta EE, que é você ter lá um servidor de aplicação que você sobe, esse servidor tem um monte de dependência, etc.
O que é um negócio super parrudo, um negócio super parrudo mesmo, né? Que aguenta o tranco, um negócio que pô, escala e etc. Mas para esse ambiente super distribuído, muitas vezes elástico, né? Que sobe instância, desce instância e etc. O comportamento não era exatamente o ideal. E aí começou-se a pensar como é que a gente melhora isso, o que a gente faz, pô, como é que a gente usa, né? Porque, pô, o Jacarteira é um negócio do cacete, funciona bem pra caramba, pô, maduro, estável. Mas como é que a gente faz isso rodar em algo mais distribuído, mais leve, menor, né? E aí surgiu a primeira coisa, o primeiro grande movimento que surgiu no sentido disso foi o Microprofile. Né, a gente já tinha o Spring Boot aí se destacando já no mercado, e nesse mundo mais de especificação surgiu o Microprofile. Inclusive, eu estava no lançamento do Microprofile, que foi numa salinha lá em São Francisco, no Java One de 2016. E já era um movimento nesse sentido, de você ter algo derivado do Java EE, na época, só que mais modular, mais seletivo. O que eu preciso para essa aplicação? Eu só preciso de um REST endpoint, uma persistência de dados e um parse de JSON, por exemplo. Né? Então, JSON-P, JAX-RS, JPA, alguma coisa nesse sentido. A primeira versão nem JPA tinha, né? Então, começou nesse sentido, esse movimento de deixar o Java menor. E legal, melhorou bastante, ajudou, agora você consegue ter aplicação menor, tal. Paralelamente a isso, existia um time, né, que estava olhando e falando assim, poxa, mas a gente precisa levar isso para um outro nível. A gente precisa realmente fazer esse negócio mudar o mundo já, porque a gente não pode sempre ficar dependendo de algumas coisas que o Java faz, que foram pensadas há 25, 26 anos atrás, e que funcionam muito bem, mas que não tinham que lidar com algumas realidades que a gente tem que lidar hoje. E foi aí que esse time se trancou, né, entre aspas, né, se juntou aí durante um ano e pouco mais ou menos, e depois desse um ano e pouco, chegaram com um projeto que foi lançado em março de 2019, que foi o Quarkus. Tá? E por que isso? Né? Porque eles perceberam o seguinte, olha, para o Java rodar bem dentro do container, não basta só você fazer ele reconhecer lá os recursos que estão, né, dentro do processo do cgroup, não basta só você ser capaz de selecionar as dependências, né, que você quer selecionar, realmente deixar ele bem modularizado, mas é necessário que a gente gere uma aplicação que ela em si seja menor, seja mais performática, que tenha carregue menos memória realmente para o tempo de runtime, enfim, eles tinham lá várias propostas em relação a isso, e disso nasceu o Quarkus. E aí, até uma coisa interessante, né? O Quarkus ele veio mais ou menos um ano mais ou menos depois da primeira release candidate do GraalVM. E desde a primeira versão do Quarkus, uma das coisas que ele trouxe foi a possibilidade de você criar imagens nativas, né? Compilar o Java para um Java nativo. Então, de cara, quando ele surgiu com aquela performance absurda, e trazendo um Java pequenininho, performático, cheio de funcionalidade, etc., uma das coisas que veio falou assim, entendi, mas o Quarkus é rápido por causa do GraalVM. É isso que muitos diziam no começo. Inclusive, eu às vezes ouço isso ainda em alguns círculos. E isso é uma coisa importante de dizer, que assim, o Quarkus ele vai usar GraalVM se você quiser usar Java nativo. Se você quiser usar Java normal, na JVM mesmo, o Quarkus tem as mesmas otimizações, né? O que acontece no nativo é que ele dá um passo além da otimização, né? Ele pega tudo aquilo e gera o executável nativo. Aí você tem sim todas as vantagens do executável nativo. Mas o Java o Quarkus rodando em JVM, ele já é um Java completamente diferente do que a gente estava acostumado até então. Tá? Então isso é uma coisa interessante da gente pontuar. E aí, é interessante a gente entender o seguinte, né? Se você olhar lá for no quarkus.io, você vai ver vários benchmarks de
consumo de memória, de performance, etc. E aí, talvez alguns entendam assim, poxa, mas como é que conseguiram pegar uma plataforma gigantesca, madura, que funciona bem, que tá aí há 27 anos no mercado, que é o Java, e conseguiram deixar ela assim, né? Muito mais rápida, muito menor, com uma performance inimaginável até então. Porque o Quarkus ele faz o seguinte, galera, vamos entender como é que ele funciona. Na hora que você vai lá na sua aplicação e você dá um MVN package, né, que você vai lá empacotar a sua aplicação, vai gerar, né, o seu jar, né, para ser distribuído, o que o Quarkus faz durante esse processo de build? Ele vai rodar, se vocês pegarem o meu vídeo aqui sobre imagens nativas, sobre Java nativo, olhando muito friamente, não tem nada a ver, tá? Mas conceitualmente é muito parecido com o que o Java nativo faz para gerar o executável nativo, só que o Quarkus faz para gerar um jar comum. Então o que ele faz? Ele vai pegar toda a sua aplicação, ele vai compilar, né? Vai gerar lá o bytecode. Só que enquanto ele está gerando o seu bytecode, o que ele faz? Processos que seriam executados durante o runtime, quando possível, ele muda essa execução para o build. Tá? Então, sei lá, alguma inicialização, alguma carga de dependência, algum acesso estático, alguma coisa que ele faz, que ele faria no runtime, se possível, ele move isso para o seu build. O que acontece quando ele faz isso? Primeiro, o óbvio até, né? Se eu já executei no build, né? Se foi possível mover do runtime para o build, eu já executei no build, então não vou executar no runtime. Então, naturalmente, eu já vou ter um runtime mais rápido. Seja, por exemplo, se era algo executado durante o start da aplicação, se eu não vou mais executar, esse meu start é mais rápido. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, se para executar essa funcionalidade no meu start eu precisava de uma dependência, só que eu já executei isso no meu build, na maioria das vezes eu nem preciso mais carregar essa dependência. Se era algo que eu só usava durante o start e eu já fiz, então eu não preciso mais carregar essa dependência. Então, automaticamente, esse meu jar, essa minha aplicação, que eu fiz a distribuição dela, ela é menor, ela tem um footprint de memória menor e ela tende a ser mais rápida. Então, em linhas gerais, o que o Quarkus fez, claro que de uma forma muito mais complexa do que eu estou explicando aqui para vocês, mas a grande sacada foi essa, pegar processos de runtime, mover para build e com isso ter uma aplicação que seja menor, que consuma menos memória, que seja muito mais performática. Tá? Em linhas gerais, o que foi feito no Quarkus é isso, só que foi feito de uma maneira genial, porque eles fizeram tudo isso e ainda gerando um bytecode que seja compatível com a JVM, porque eles podiam muito bem fazer tudo isso e ter bagunçado tudo o bytecode ali, isso é um negócio que não roda, ia precisar de uma outra JVM, um outro ambiente, aí não faria sentido. Não, ele continua gerando um Java, uma aplicação Java, um bytecode bonitinho e tal, só que ele altera esse bytecode na hora de ser gerado para fazer todo esse processamento que ele faz ali na hora do build, certo? Então, se a gente fosse pensar em termos de benefícios, né? Então, assim, qual que é o maior benefício do Quarkus, então? Então, assim, você está aí, desenvolvedor Java, talvez já trabalhando há muito tempo, como eu era, né? Com o meu primeiro contato com o Quarkus, eu foi em 2000 e... Eu vi a palestra do Yanagi em 2019, no começo. Primeira vez que eu meti a mão na massa realmente foi em janeiro de 2020, que eu realmente fui lá e meti a mão no Quarkus. 2020, eu tinha 21 anos de carreira, né? Eu comecei em 99. Então, assim, seja você super iniciante ou seja você alguém super avançado como eu era, qual que é o maior benefício de você entrar para o mundo do Quarkus? Então, primeiro, é você ter o mesmo Java que você já usa com todo esse ganho de performance que eu comentei aqui com vocês. Tá? Eu até vou falar um pouco sobre essa questão do mesmo Java, porque é o mesmo, né? Então, a primeira coisa é essa, você ter um Java, o mesmo Java que você já usa com uma performance muito top. Segunda coisa, é você ter uma experiência de desenvolvimento que ela é muito mais fluida, que ela é muito mais performática, né? Então, eu lembro quando eu trabalhava com Java EE, com Jakarta EE, né, com servidor de aplicação, e assim, tô lá desenvolvendo, aí fiz um negócio, salvei, aí vou testar, para o servidor, sobe o servidor. Se você tem uma máquina top,
talvez isso seja rápido, mas o quanto rápido? Sei lá, 15, 20, 30 segundos, né? Eu, já trabalhei com máquina ruim, que demorava 2, 3 minutos para parar e subir o servidor da aplicação. Então, imagina ao longo do dia, você fazendo isso dezenas, quiçá centenas de vezes, né? Então, assim, parar e subir, parar e subir, parar e subir dezenas de centenas de vezes ao longo do dia, você perde um grande tempo. Pô, uma troca de um código novo no Quarkus, ele sobe em, 200 milissegundos, 300 milissegundos, é algo realmente super, super performático. O outro benefício eu comentei já aqui com vocês no começo, que é a questão dele ser Kubernetes Native, né? Então você ter essa facilidade de você rodar tudo que está dentro do Quarkus é 100% compatível com Kubernetes. Num mundo onde estamos cada vez mais indo para um ambiente de Kubernetes, quer você goste de Kubernetes ou não, mas é verdade, né? Estamos cada vez mais usando Kubernetes nas nossas aplicações, então isso faz realmente uma grande diferença. E uma outra coisa também que eu ainda não mencionei é que o Quarkus ele trabalha dentro de um conceito que a gente chama de extensions. Então, assim, aquilo que normalmente a gente chama de dependência, que de verdade é mais ou menos uma dependência mesmo, mas dentro do Quarkus é chamado de extensions. Então, o que é isso? É você... as dependências que você usa normalmente, vou colocar aqui um Hibernate, vou colocar um JPA, vou trazer, enfim, a dependência que for. Dentro do Quarkus você tem tanta extension, eles chamam de extension porque além da dependência eles fornecem, quando é o caso, né, o código já para você construir aquilo, um template, tá? Então é um pouco mais avançado que uma dependência pura e simples, não é só ir lá e botar no POM, né? Muitas vezes tem outras coisas envolvidas. Então, assim, ele tem tanta extension, que você tem integração com tudo que você imagina. Você tem integração com, sei lá, com cloud vendors. Então, você tem lá Azure, Google, AWS, um monte de integração pronta. Né? Pronto assim, né? Já tem lá todo o mecanismo para você construir a integração. Como eu já disse aqui, você tem lá dentro dele Microprofile, você tem dentro dele Spring, você tem dentro dele Camel. Então, assim, você tem tanta coisa que você está disponível dentro do Quarkus com toda esse trabalho de performance, esse trabalho de otimizações, etc., compatível com imagem nativa, que praticamente é difícil ter alguma coisa que você fala, poxa, isso aqui eu não consigo fazer dentro do Quarkus. Né? Eu, pelo menos, nunca me deparei com nada que não dá para fazer, porque realmente a quantidade de opções, de possibilidades que ele te fornece é muito grande. Tá? Então, se você tem realmente necessidades diversas de negócios, de aplicações que você está trabalhando, a chance, né, disso estar contemplado em alguma extensão do Quarkus, ela realmente é muito grande. Tá? Agora sim, uma coisa, né, que é interessante falar, né? Muita gente me pergunta o seguinte, né, principalmente quando eu abro o cachê no Instagram, né? O que eu deveria fazer então, né? Eu deveria usar o quê? Spring ou Quarkus? Spring Boot ou Jakarta, né? Quarkus ou Spring Boot? Micro... Galera, o legal do Quarkus, e eu já dei algumas pistas sobre isso aqui, é que em boa parte dos casos você não precisa escolher. Você pode ter tudo. Por exemplo, se você usa Microprofile no seu projeto, 100% do Microprofile está dentro do Quarkus, através de um projeto chamado SmallRye. Então você tem todas as APIs do Microprofile dentro do Quarkus. Se você usa Spring Boot, boa parte, várias APIs, vamos dizer boa parte, porque né, posso estar, enfim. Mas existem muitas APIs do Spring Boot disponíveis já dentro do Quarkus. Então, assim, se você usa Spring Data, se você usa Spring Cache, se você usa, enfim, várias APIs do Spring lá, você consegue usá-las dentro do Quarkus exatamente com o mesmo código que você faz no Spring, com o mesmo import, com tudo. E aí o que já me perguntaram, que é importante, uma pergunta importante, que é o seguinte: mas se eu usar, né, essas extensões do Spring no Quarkus, eu vou estar perdendo as otimizações do Quarkus. É aí que vem a sacada, né, do negócio. Porque na verdade não, porque você não está usando aquela mesma dependência, aquela mesma extensão do Spring dentro do Quarkus.
O que o time de engenharia do Quarkus fez foi recriar aquela API, aquela extensão dentro do Quarkus. Ou seja, o mesmo comportamento, o mesmo import, as mesmas annotations, os mesmos métodos, tudo igualzinho, só que o código foi refeito dentro do Quarkus. Então, ao refazer esse código dentro do Quarkus, eles conseguiram manter toda a otimização, toda o ganho de performance, compatibilidade com Java nativo, etc. Tá? Então, é realmente ter o melhor dos dois mundos, ou dos 10, 20 mundos, dentro de uma única plataforma. Tá? Então, isso é algo que realmente faz muita diferença e vale muito a pena. Uma coisa que eu vejo que, né, as pessoas perguntam assim, pô, legal, gostei, como é que eu faço para começar? Né? Pô, quero começar no Quarkus, como é que eu começo? E aí onde eu vejo que as pessoas erram muito, falar assim, pô, eu vou ter que aprender mais um framework, puxa, eu vou ter que gastar mais tempo, vou ter que aprender, e lá eu vou ter que estudar, eu vou ter que comprar curso, eu vou ter que assistir aula. Galera, olha só, provavelmente não. Exatamente por essa questão do que eu acabei de explicar sobre as extensões. Se você usa, por exemplo, Spring Boot e você quer usar Quarkus, é saber o seguinte, tá bom, deixa eu só ver aqui como é que eu crio o projeto e como é que eu boto as extensões. Isso você descobre em 15 minutos, tá? Literalmente 15 minutos. Pô, fez isso? Cara, o resto é o que você está acostumado. Ah, não, eu estou acostumado com o Jakarta-E. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para criar o projeto também e puxar as extensões. Quero um JAX-RS, um JSON-P, um JSON-B e sei lá mais o que. Pô, fiz. Gastou 15 minutos. Microprofile, mesma coisa. Então, o jeito certo de você começar no Quarkus é a partir do que você já sabe. Então não tenta começar do zero, como se você estivesse aprendendo um framework super novo. Não, não, não. Pensa na cabeça o seguinte, olha, isso aqui é um negócio que tem coisas que eu já conheço. Como é que essas coisas que eu já conheço estão disponíveis aqui? Eu sei que é rápido descobrir isso. E é rápido mesmo, gente. É coisa de pouco tempo. Tá bom? Muito pouco tempo. Então, não muda realmente a abordagem, tá? Pensa que é algo que você vai começar a partir de algo que você já sabe, né? E aí, falando isso, dessa questão de ter a referência e ter algo que você já sabe, tem até uma história pessoal minha mesmo, que demonstra muito bem isso. Em janeiro de 2020, quando eu estava fazendo o meu processo seletivo para entrar na Red Hat, um dos passos do meu processo foi o seguinte, olha, você vai ter que dar uma palestra, marcaram um dia lá, né? Você vai ter que dar uma palestra como se fosse num evento de desenvolvedores, e essa palestra tem que ser sobre algum assunto da Red Hat, tá? Algum assunto que interessa para a Red Hat. Eu falei, ok, né? Marcaram lá o dia. Eu falei, bom, eu sou um desenvolvedor Java. A maior hype da Red Hat sobre Java no momento é o Quarkus. Tá aí, vou fazer uma palestra de Quarkus. Só que eu nunca, como eu comentei aqui agora, né? Eu nunca tinha colocado a mão no Quarkus. Eu não sabia como começava no Quarkus. E eu lembro que eles marcaram essa entrevista, acho que foi numa sexta-feira, e essa apresentação, né, / palestra, seria na segunda. E eu lembro de falar, ok, marquei e tal, o horário bonitinho. E eu lembro que no domingo à tarde eu falei, bom, vou preparar a tal da palestra. Eu lembro que eu sentei, e assim, eu nunca tinha feito nada com Quarkus, e em coisa de 3, 4 horas eu estava com essa palestra, né, que eu ia dar no meu processo seletivo da Red Hat, então essa palestra estava pronta. E detalhe, assim, era uma palestra com live coding, né, não era slide só, não, era uma palestra com live coding. Na verdade tinha muito pouco slide, como são minhas palestras normalmente, né, salvo palestras muito mais teóricas, eu gosto bastante de fazer live coding. Então, foi até um comentário que fizeram durante o processo, falou assim, nossa, a gente achou que você ia chegar cheio de slide e você está aqui com live code. Então, assim, mas não é porque eu sou, né, especial, gêniozinho, nada, é porque a transição do que eu já sabia, que era o Jakarta-E, que eu tinha escrito um livro sobre o Jakarta-E, já estava lançando a segunda edição, inclusive. A transição disso para o Quarkus foi feita em 3, 4 horas. Tá? Então, em 3, 4 horas eu estava confortável navegando, fazendo aplicação no Quarkus normalmente, tá bom? Então esse é o tamanho das possibilidades, é o tamanho da oportunidade que você tem
de ir para um negócio que é feito para usar aquilo que você já sabe. Eu acho que a grande mensagem do Quarkus é o seguinte, é essa mesmo, é você ter um Java mais performático, menor, com menor footprint de memória, feito para rodar no Kubernetes, cheio de integrações e que ainda roda, e que ainda você consegue usar tudo que você já sabe e trazer para dentro dele. Tá? Então, se você é alguém que tem ouvido falar de Quarkus, tem visto nisso oportunidades, sei lá, eu tenho alunos que já estão trabalhando com Quarkus no dia a dia, estão botando o projeto em produção, isso é muito comum. Aliás, assim, às vezes as pessoas perguntam, em que empresas estão usando Quarkus? Né? Eu dei alguns exemplos, tem até um vídeo aqui no meu canal que vocês podem olhar depois. Mas, por exemplo, eu participei de um podcast com o pessoal da Alura, que estava o Banco do Brasil, né? Que foi um dos primeiros grandes cases de Quarkus aqui no Brasil. Eles usam Quarkus desde a versão beta, lá atrás. Então a gente tem muita gente realmente entrando de cabeça nisso, porque, como eu disse, você tem o melhor dos vários mundos. Né? Você tem performance, você tem Java, que você já conhece, você tem consumo de memória inteligente, fácil de colocar no Kubernetes, feito para containers, enfim. Você tem bastante oportunidade, bastante coisa interessante que dá para você explorar no seu projeto. E eu arriscaria que dá para você começar ainda hoje, se você quiser, obviamente. Beleza, gente? Então, esse foi um pouco uma pincelada do que está acontecendo atualmente no mundo Quarkus, todas as possibilidades que estão abrindo, por que ele é tão poderoso, como é que ele faz para fazer aquilo que ele faz e também como é que você consegue começar nele ainda hoje. Se você já está usando o Quarkus, deixa aqui nos comentários que eu queria saber. E se você não está usando ainda por qualquer tipo de objeção, dificuldade, dúvida, deixa aqui também as suas dúvidas, comentários, ou mesmo algo que você não gostou no Quarkus, deixa aqui que eu queria saber e quem sabe poder te ajudar também aí nesse caminho. Beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau!